E como estão sendo esses primeiros dias no Santos, né? Você foi anunciada no fim de janeiro, se eu não me engano, mas já sei que as negociações estavam desde bastante tempo, até porque você foi anunciada, uma semana depois já anunciaram os reforços. Então, como que foi esse processo de você chegar no Santos e como estão sendo esses primeiros dias? Então, em novembro eu já estava negociando com outro clube, né? Mas eu não estava muito afim, eu não estava sentindo, porque eu não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Foz. No Foz eu fui de olho fechado, não assinei contrato, falei de boca com o presidente para ir nesse janeiro. Aí aconteceu, eu estava muito feliz, ó, com nada no Foz, não tinha nada lá de estrutura, só tinha o nome, né? Aquela história do Foz. E eu estava com aquele sonho de levar o time de volta para a primeira divisão e tal. Daí eu não queria que acontecesse a mesma coisa. Então, um clube muito grande que queria me contratar e eu fiquei enrolando. Eu enrolei bastante. Eu enrolei eles em outubro, novembro, dezembro. Estava muito. Eu falei, se eu for voltar para o Brasil, vai ter que ser uma estrutura mesmo. O pessoal que ame o futebol, que ame o futebol feminino. E aí, quando, em dia 5 de janeiro, o Santos estava na Buenos Aires, o Quaresma me ligou, o nosso diretor aqui, e me deu um susto, né? Porque eu nem quis perguntar como ele conseguiu meu telefone, tem coisas que você não tem que perguntar. E aí ele se apresentou, o diretor do Santos, e a gente está pensando em você para o futebol feminino. E aí eu conversei com ele sobre algumas coisas e a gente começou a negociação. Eu tive muito cuidado para fazer isso dessa vez, e eles também foram super profissionais, e eu me senti em casa logo da primeira vez que eu falei com eles. Então, foi tudo um processo muito profissional, muito natural, sabendo de toda a dificuldade que está passando o Santos, né, no masculino, que leva a gente, que ajuda a gente. E aqui, a primeira semana, eu falo para eles, parece que eu já trabalhava aqui há muito tempo. Estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Acho que, como eu falei na rádio domingo, a melhor coisa que o Santos fez foi ter primeiro contratado o Amaury, né? Para dar uma arrumada na casa, para dar um profissionalismo aqui. E eu acho que isso que me faz sentir tão bem. Porque, mas o Amaury é seu amigo, eu não conhecia ele, as pessoas que estão aqui eu não conhecia. Então, está sendo uma experiência muito boa. As atletas, não tem como explicar, elas são pessoas boas, meninas que eu achei que eu ia chegar aqui e ia ter que dar uma empurrada, sabe? Nossa, eu nunca senti uma jogadoras com tanta vontade como essas meninas aqui, que é a diferença dos Estados Unidos, que é porque eu queria sair de lá, por causa dessa vontade. É a diferença maior para mim, a minha vontade de ter voltado. E assim, você falou que você passou por diversos lugares, você olha o time do Santos, né? A gente passamos por 2 anos que esperava mais desse time, acho que desde da derrota na Libertadores, existe um sentimento de esse time pode dar mais, né? Tinha tudo para ter ganho aquela Libertadores e foi realmente trágico para nós torcedores. O que você sente ou de qual lugar, o que você acha que você pode mexer nessa frustração que a gente teve nesses últimos 2 anos para reverter isso, né? Realmente foram 2 anos que o torcedor fala, dava, mas faltou algo. Acho que de todos os lugares, até falando com a minha mãe hoje, de todos os lugares que eu passei, eu aprendi muito com acerto e com erro dos meus chefes e com meus erros e meus acertos. Mas a maior coisa assim foi a mentalidade, sabe? A mentalidade, os hábitos, você cobrar da jogadora, mas acreditar na jogadora. Isso eu acho que é a coisa que eu vou trazer, já estou trazendo, a gente já vê isso em pouco tempo nas meninas, elas, por já terem essa garra, terem essa vontade de botar o Santos onde o Santos merece. Eu tenho muito trabalho, mas trabalho que dá para consertar, dá para ajeitar. Mentalidade de não parar no último segundo, mentalidade de lutar até o final, mentalidade de não reclamar com o juiz e focar no que você tem que fazer, mentalidade de representar o Santos dentro e fora do campo, para que as pessoas continuem se inspirando e sonhando em jogar pelo Santos. Então, acho que assim, de todos os lugares, principalmente dos Estados Unidos, a disciplina da China, a disciplina, a estratégia e a tática da Noruega,
Até muitas coisas também que eu aprendi do Brasil também. Muitas coisas que eu trouxe comigo dos meus chefes. Já tive chefe brasileiro, já tive chefe europeu e etc. E eu queria saber se você, falando, né, sobre um ano muito frustrante que foi o ano de 2020 para o Santos, se você acompanhou essa temporada das Sereias da Vila e quais você acha que são os pontos fracos e os pontos fortes desse time? O que pode melhorar e o que já tem que precisa ser aproveitado nessa temporada que está começando? Olha, é frustrante porque a gente sabe o que o Santos já fez, né? E você olha, eu não sei se é bom estar vindo para o Santos. Eu sei o que eu posso fazer, mas o Santos terminou em segundo lugar na classificação e a gente não está satisfeito, né? Você vê com todas as situações que o Santos passou, chegou na final da Libertadores e ainda chegou em segundo lugar no passado, na classificação geral. E aí no mata-mata com diversos problemas. Então, 2018 eu olhei mais com um olhar de torcedora, não tem algumas coisas que eu não faço, que eu não posso falar muito, mas de 2018 eu não posso falar muito, muitas coisas eu não faço, eu não complico para as minhas jogadoras, eu tento colocar elas em situações de sucesso, sem querer inventar, sabendo do que eu tenho em cada lugar, sabendo utilizar o mais forte e o mais fraco, o mais experiente e o menos experiente. E do ano passado, é difícil você criticar o trabalho das pessoas assim ao vivo, a gente fala entre a gente aqui o que eu penso, mas uma coisa que eu acho que dá para melhorar, e às vezes quando você está aqui você consegue ver melhor, a transição do ataque para a defesa, a cobertura dos espaços, a mentalidade, saber que podia dar mais um pouco, a união do grupo, uma querer se matar pela outra, relativamente falando, a união, garra, determinação, mentalidade de campeã, de competir, chegar em todos os treinos, competindo e no treino que você joga, né? Você joga no treino que você vai fazer no jogo. Então, eu acho que vários fatores táticos que eu não posso falar muito detalhes, senão quem assistir vai saber como vai defender, como atacar a gente. Tá? Sem spoiler, sem spoiler. Vamos esperar os jogos, né? Sim, eu acho que vai ficar. Eu espero que fique claro o que a gente faz no treino, nos jogos. E em relação ao que foi feito bom aqui no o Santos, tem muitos jogadores que sabem finalizar muito bem. Agora, com a chegada da Bianca Brasil, vai ajudar muito. E a gente está tendo jogadores, não é desculpa, mas a gente tem jogadores saindo da transição de contusão para voltar a jogar, como a Taizinha, como a Lana. Eu olhei para o elenco e falei, nossa, dá para trabalhar bem. Como eu falei antes, não tem desculpa. E eu estou muito feliz com o elenco. Então, queria justo... Desculpa, Abel, fala. Não, eu ia perguntar, acho que eu ia perguntar o que você ia perguntar. Nessa nova formação do Santos, você conseguiu ter acesso a, por exemplo, você só recebeu a ligação em janeiro. As novas atletas, essas novas contratações, tem seu dedinho? Tem alguma coisa que você conseguiu escolher ou conseguiu olhar a estrutura antes e ter alguma contratação, alguma atleta que chegou até por conta de você ver a necessidade? Pelo que foi falado, para mim, teve alguns atletas que ficaram por saber que eu estava vindo. Teve alguns atletas que vieram sabendo que estava sendo feita esse tipo de troca, quem estava vindo. Eu fui comunicada de algumas contratações, tem uma pessoa que vai vir agora que foi comunicada, a gente combinou, mas, para ser bem sincera, foi muita coisa feita pelas pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? A Aline Chave e o Amauri, que eles me ajudaram, porque se eles não tivessem me dado esse suporte, ia ficar muito tarde para contratar, né? Claro que tem algumas peças que vão chegar, que tem o nosso dedo, que tem meu dedo, que eu também não posso falar, mas foi uma coisa que não teve nenhuma jogadora que foi contratada que eu não aprovei. Isso aí eu posso te dizer. É difícil contratar de longe, né? É muito difícil. Só para pontuar, né? Chegaram 5 reforços. Chegaram 2 atacantes, a Bianca Brasil e a Karen que está voltando para o Santos, né? Campeã de absolutamente tudo no Santos. Uma lateral, que é a Bruninha, uma meia, que é a Júlia Daltoé, e uma zagueira, a Camila, que também está voltando para o Santos também, já jogou há alguns anos no Santos. Você acha que com essas contratações que o Santos fez,
o Santos tem capacidade de brigar com os grandes elencos do Brasil, como o Kinderman e o Corinthians, por exemplo, que fizeram a final do último Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que não dá para comparar o Corinthians em relação a números de jogadoras no elenco com o Kinderman, né? O Kinderman, trabalho excelente do Jorge Barcelos, sou fã dele, mas o elenco do Corinthians é uma coisa assim, pelo fator financeiro, etc., organização, trabalho feito a longo prazo, eles têm mais no papel, eles têm um número de jogadoras com alto nível, acho que maior do que todos os times do Brasil, no papel. É um trabalho de muito longo prazo também, né? O Kinderman já é aquele trabalho que é feito todo ano pelo Jorge, né? Que é renovação, vem um aqui, vem o que ele vai acertando. E o Santos, na minha concepção, pelo número de jogadores que voltaram, foi muito bom para mim. E acho que estão chegando, e mais acho que vão ajudar depois que voltar na seleção e desse campeonato sub-18 da base, vão agregar muito. Eu acho que no papel, se eu pudesse falar, né, 11 contra 11, estratégia contra estratégia, eu acho que no papel o Santos é um dos melhores do Brasil, no papel, com certeza. E aí já quero entrar também, você começou a falar das meninas da base, da seleção, então conta um pouco qual que é, na sua opinião, a relevância do Santos misturar tantos talentos da base, vou citar algumas, mas algumas vão acabar ficando de fora, mas a Luana, a Laura, a Ana Luísa, a Marucci, a Sassá, com nomes mais experientes e tão importantes para o futebol feminino, como, por exemplo, a Cristiane, a Kathleen, que está até no muro, né? Acho que é uma inspiração para toda jogadora de futebol feminino. Como que essa mistura engrandece o time dos femininos do Santos? Eu posso usar o meu exemplo. Você imagina o que foi para mim ter a oportunidade no meu primeiro dia de teste no futebol do Vasco, em 1999, ver a Pretinha, a Cici, a Fanta, a Meg no gol, que eu via na televisão, em 1996, vendo elas na Olimpíada, querendo ser igual a elas, querendo e já sendo posta para treinar com o profissional com 16, 17 anos de idade. Então, eu acho muito importante essa combinação base time principal, porque quando que eu vou esperar para trazer elas? Eu acredito muito em todas as jogadoras, eu acho que tem um tempo certo para não queimá-las, mas eu acredito muito. Se eu decidir colocar uma menina de 15 anos no campo, que tem condição de jogar, que vai aguentar jogar os 90 minutos, eu vou colocar. Eu já avisei para o grupo já sabe da nossa mentalidade, eu acho super importante, porque é mais ou menos o que o masculino faz. Eu não sei, nesse momento, qual é o outro time brasileiro que tem uma base assim tão forte quanto a do Santos e a do Internacional, né? Se eu não me engano. O Internacional faz Eu acho que o Fluminense é o único que está meio na mesma prateleira. Sim, mas aí você vê o Fluminense ainda está naquela dificuldade, um trabalho maravilhoso que eu vejo de longe, né? Que ela luta muito, que ela dá muito. Então, essas meninas, daqui a 3 anos, essas meninas do Fluminense vão estar podendo representar o time principal, né? E podendo até, quem não tem dinheiro para contratar e etc., ajuda muito, né? No caso do Fluminense. E no nosso caso, por elas terem já essa mentalidade de uma profissional. Elas viraram profissional esse ano agora. Então, vai ajudar muito. Elas já estão acostumadas com esse ambiente, com a cobrança, com o alto rendimento, com a minha cobrança, com a cobrança das jogadoras, com a mentalidade de ter que competir e representar o Santos. Acho que é muito importante para o clube. Muito importante. Foi uma conversa que eu tive com o diretor antes de eu chegar aqui. A importância da base. E falando até em base, né? Se você está acompanhando o Campeonato Sub-18, das meninas, o que você está achando? Né, elas estão muito bem, estão na semifinal. E é claro que você está falando, né? Que pode entrar uma menina de 15 anos no profissional. Como aproveitar essas meninas também do Sub-18? Elas vão vir de competição, fazendo um trabalho excelente. Já estão com aquela mentalidade que a gente conversou no começo aqui, de competição, de pressão, e aí já estão naquele caminho que vai poder ajudar a gente de alguma forma, né? A Ana Luísa, eu tive contato mais forte com ela, porque ela está aqui com a gente antes de ir para a seleção, e eu nem consegui olhar ela no treino de uma maneira que ela fosse da base, eu nem olhei ela dessa maneira. Ela é maravilhosa, então tenho certeza que vai ser esse mesmo sentimento quando as outras chegarem aqui. Eu estou acompanhando o nível que elas estão jogando contra equipes da mesma idade, né? Então, não dá para julgar qual que eu posso
pegar e falar, essa aqui vai ser titular. Uma coisa você vê na televisão, é uma dimensão. Outra coisa é quando você vê de perto, né? Os espaços que a jogadora ocupa, os espaços que ela lê, que ela entende. Então, é essa transição que eu vou ter que ter muito cuidado para fazer para que elas continuem desenvolvendo no tempinho certo, sem atrasar muito e sem adiantar muito, dando valor a quem já está aqui, né? E como tem sido o seu trabalho com o Felipe, que é o treinador da base? Você já conseguiu ter um contato com ele ou ainda não? E também com a Thaís Picarte, que é a coordenadora da base. Vocês têm trabalhado juntos? Você pretende que tenha essa integração maior? Você já trabalhou exclusivamente, né, com base em alguns momentos da sua carreira, então como que você planeja essa integração? Olha, eu amo trabalhar com base, sabe? Mas eu estou acostumada à mentalidade de fora, que é uma mentalidade que a jogadora é cobrada desde 9 anos de idade. Então, não tem como é que se fala? Não tem muito cuidado com a mentalidade, tem uma cobrança muito forte, já bem novinha. Então, eu conheço o Felipe, eu fiz a licença B com o Felipe em 2017. Nunca imaginei que ele ia ser treinador de futebol feminino, porque... Essa é a primeira experiência dele, né, nesse cenário. Eu estou impressionada, estou muito orgulhosa dele, porque eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Os treinadores que acabam trabalhando no futebol feminino, a gente fica, né, querendo investigar, será que ele gosta mesmo? Será que ele está ali porque só sobrou isso, né? Porque a maioria, infelizmente, é assim. E ele tem demonstrado que realmente ama, que está tentando ajudar as meninas a serem melhores seres humanos dentro e fora do campo. Tive alguns contatos com ele se comunica muito bem comigo. Nada muito intenso sobre tática, nada disso, só dando apoio. E deixando ele um pouco em paz, né, para poder fazer o trabalho dele. E a conversa só de, pode liberar uma jogadora aqui para treinar com a gente até a semifinal? E eu falando, sim, claro, tem que usar a sensatez, eu não preciso atrapalhar eles, etc., e combinando com a Mauri, que é meu diretor, e a Thaís Picarte entrou em contato comigo só para se apresentar, como se eu não conhecesse ela, né? Eu sou fã dela há um tempo e muito orgulhosa que ela está fazendo esse trabalho na base. Espero que no momento certo, que eles tenham tempo, eu possa ir lá visitar ou vice-versa, fazer esse trabalho de integração, sim. Poderia com meus olhos o que eles estão fazendo, porque base é uma coisa que falta no Brasil um pouco, né? Que está melhorando. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito legal da base, eu não sei quando você consegue ver, você tem tempo para isso, mas é ver o quanto elas têm uma mentalidade de, meu Deus, eu jogo no Santos, isso é muito grande. Elas sempre cantam, né, música de torcida antes dos jogos, comemoram assim. Eu acho isso muito incrível e até soube que algumas delas receberam propostas para saírem do Santos antes de receberem o contrato profissional no Santos, para serem profissionais em outros clubes e escolheram ficar no Santos, porque compreendem essa grandeza, né, do clube. Eu acho que isso é muito especial e faz uma baita diferença na hora, para a instituição mesmo, né? Quem não quer uma jogadora do Santos, né? Com toda a história, com toda a tradição, sabem que o Santos leva a sério a base. É muito lindo ver isso, porque é muito raro. Eu não me lembro, assim, na minha época, eu não me lembro de ter tido essa... Eu não me lembro nem de 1999 até agora ver uma base que ama tanto um time como essas meninas do Santos. É incrível. Se tiver que ir para uma guerra pelo Santos, essas meninas estão prontas. Incrível. O Felipe na frente. Assim... É muito bonito, assim, não tenho que... Você colocou bem, é muito bonito ver isso e é raro, eu nunca tinha visto.